Estão ouvindo? Olá, boa tarde. Vou esperar o Anderson entrar. Oi, Emily. Léo. Suzana. Olha o Anderson. Ótimo. O Aí, Anderson. tranquilo. Aí, Olha, ó. você tá em distanciamento do sol, inclusive. Nada, pô, acho que ele tá bom aqui, é porque acho que tá meio escuro, é porque senão fica claro Escuro, demais por causa da luz de dali frente. da luz ali do lado, né, da janela. Aí fica muito claro e acaba que Isso, embaça demais, né. Aí eu é vou tentar aqui, verdade. aí você me fala também, aí se quiser eu... Não, tá legal. Para mim o áudio tá bacana. Eu acho que para a turma eu perguntei como é que tava. Eles falaram que tá jóia, tá ouvindo. E aí, tudo bem? Tá tranquilo. Tudo tranquilo. Como é que tá o distanciamento social em Goiânia? Ah, tá, tá mais ou menos, hein, cara. Tá Tá ficando em mais ou casa? menos. E não, eu tô ficando em casa, mas a E galera a tá turma? no parque, a galera É. tá. Você ainda tá É, mas morando aí assim, perto do. Você ainda do mora Vaca perto do Brava. Vaca Brava? Você consegue É, ver eu te perguntar isso? Tá tendo movimento? muito, cara. Horário de pico é Nossa, cheio. caramba. Pico é cheio. É, É, eu tava. assim, minha opinião pessoal é que, assim, eu não sou contra, o movimento tem que ser, só que tinha que ser em movimento de baixa, não um volume muito grande. Sim, Então, aqui tá, tá, você... tá, tá cheio. Os o horários de movimento pico tá tá muito alto. cheio. Tá Nossa. alto. Ontem eu vi Aí uma quem puder imagem de evitar um. os horários. Eu vi umas imagens do parque aqui em Anápolis também. Não, não está muito cheio, mas tem aglomerações, sabe? Tem uma galera, eu não sei se ainda É, não acreditou na situação, se. Não sei. A questão do exercício físico, a galera leva muito a sério mesmo, é importante, né? A gente vai falar um pouquinho disso, você vai falar disso. Mas eu vejo, estou vendo uma aglomeração que tem me preocupado, assim, de certa forma. Mas tá, deixa eu te apresentar um pouco e falar um pouco sobre por que a gente está aqui. É, Primeiro, eu acho que tem algumas pessoas que são seguidores seus. Eu sou professor Henrique, sou professor de educação física, mas a minha área da educação física hoje é educação física escolar. O que tem a ver o Anderson aqui nesse bate-papo ao vivo? É, essa semana e semana passada, eu preparei um material, vou apresentar o Anderson para vocês já já. Eu elaborei um material para uns alunos meus do ensino médio sobre o tema que para a gente agora, da nossa área, é muito relevante, que tem a ver com a atividade física e o exercício físico nesse período de distanciamento, isolamento, né? Alguns chamam de quarentena, mas tem uma diferença. E aí a aula foi sobre isso. O Anderson, essa pessoa que está aí com a gente, esse professor, ele formou comigo na educação física, lá na UFG, nós estudamos juntos, mas depois ele também trabalhou dentro da escola, mas o Anderson seguiu um caminho dentro da educação física um pouquinho diferente de mim, que é com o treinamento, né, a área da saúde, a educação física. A nossa formação, a educação física ainda era uma formação que contemplava esses dois campos, né, o campo do treinamento esportivo, o campo da escola, hora mais voltado para a escola. E o Anderson trabalhou, não sei se ainda está na escola, Anderson, ou não, eu tô de licença, né, está de pro licença? doutorado. Mas Aham. quando eu voltei do mestrado, aí eu fui cedido para o esporte, para Secretaria de Esporte. Não, então Aí eu fala, fiquei se no... apresente você. Vai Pois é. lá. Olá, galera. Eu acho que tem um monte aí de aluno, mais aluno do Henrique do que meu aqui, mas tudo bem. É, eu formei, né, com o Henrique e tal, e daí, assim, já de antemão, né, eu tive um período tentando largar a educação física e coisa que eu não consegui, né, então é aquela história, ou você ama, abraça e vai mesmo, né, de coração, ou larga de vez, né? Então vários colegas nossos largaram a educação física, né, Isso. e eu não, os outros colegas também não, então, e a galera muito bem já na nossa área aqui em Goiânia, né, Goiânia e região. Você Mas foi para enfim, qual campo? eu passei num concurso da educação, ainda sou concursado na educação, né? E, e sempre em paralelo com atividade com personal trainer, né? Com avaliação e etc, né? Uhum. Então, é uma área que eu gosto muito, que eu segui no É o mestrado e treinamento também no físico, né? doutorado. Treinamento de força, né? Nossa. Musculação. É,
para diferentes populações, né? Para indivíduos com câncer de mama, né? As mulheres com câncer de mama. Que é o seu foco no doutorado hoje. O É doutorado isso? também, isso É. também. O E mais mestrado foi assim? o mestrado foi assim, segue o doutorado, só que sempre a gente faz um monte de trabalho paralelo, a gente nunca faz a mesma coisa, né? Então são várias Aham, linhas sim. diferentes, etc. Mesmo até para aprender, porque quando mais a gente aproxima com diferentes áreas e pessoas, a gente cresce enquanto profissional, né? Então a gente Com aprende muito certeza. mais em diferentes áreas, né? Uhum, com Então, certeza. atualmente eu estou no doutorado e pesquisando na linha do treinamento de força em sobreviventes de câncer de mama. Hora ou outra, o Anderson, ele posta algumas coisas na internet e o campo do Anderson, do professor Anderson, é com a pesquisa, né? Então, o que é interessante desse movimento é o compromisso dele com a pesquisa. Ele está vinculado a uma instituição acadêmica, né, que é a Faculdade de Ciências e Saúde, não é isso? Está em qual Isso, a faculdade faculdade de dentro da UFG? medicina, né? De medicina, dentro da É um UFG. programa de pós-graduação de ciências de saúde, Isso, na fazendo o UFG. doutorado. Então, ele está em contato com a pesquisa, com o que há de mais elaborado dentro desse campo, do treinamento de força, né, que é o tema que ele está pesquisando. Essa semana, a gente discutindo em sala, nas videoaulas, a aula à distância, as atividades, e o tema nosso foi esse, né, atividade física e exercício físico. Primeiro, entender essa diferença, que, embora, de certa forma, nós estamos falando de coisas muito semelhantes, e qual a importância disso, principalmente nesse período que nós estamos de distanciamento social, que a gente não pode ir para a academia, que a gente não tem as nossas atividades, a nossa rotina diária, ela está toda modificada, né? Ela está, basicamente, para quem não está tendo que trabalhar, quem não está podendo sair de casa, quem está ficando em casa, a nossa rotina, ela reduziu muito o nível nosso de atividade física. Então, esse era o tema da aula. Aí o Anderson me mandou um material para até embasar mais essa aula, esse momento com os alunos, e eu fiz o convite para ele, então. Eu falei, cara, então vamos falar para a turma, vai lá, né, traz o seu material, traz o seu conhecimento, que é mais elaborado que o meu, que é onde ele está, então tem a ver com o campo dele hoje, né, e eu estou mais na escola, embora estude, é o que ele está pesquisando hoje. Falei, vamos conversar sobre isso lá num bate-papo, bem descontraído, bem tranquilo, até para a gente ter contato também com esse material que é mais elaborado. Então pensa assim, a escola é esse espaço. É o espaço de ter contato com a ciência, o que estão pesquisando sobre os temas, diversos temas da linguagem corporal, da cultura corporal, que é o nosso campo, né? Aí eu trouxe esse desafio para o Anderson, na hora ele deu uma assustada, peguei ele desprevenido, ele queria só colaborar, né, como ele sempre faz, isso é muito legal. E aí eu joguei o desafio e ele topou. Então eu pedi para que a gente viesse hoje aqui, ele viesse para falar sobre a importância do exercício físico, né, para a gente. Eu falei, não vamos focar só nesse período, não, vamos focar qual que é a importância do exercício físico. Vai lá, Anderson, como é que a gente começa? Como é que você começa isso aí? Eu posso fazer uma mini apresentação e depois você fazer os questionamentos, ou... Com certeza. Eu vou ficar de olho na turma aqui também, Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou te fazer. Ótimo. Vamos começar assim, ó. Vamos pontuar qual que é o problema que gerou isso. O que a gente precisa pensar, né? Do básico. Eu vou bem do básico, que era a conversa que eu estava com as turmas. Nós temos uma rotina diária, que vamos imaginar a minha rotina como professor. Eu acordo cedo, vou para a primeira escola, dou 6 aulas, então estou em movimento constante. Depois eu almoço, então tem uma série de atividades corporais que eu faço. Depois eu vou para a segunda escola, dou mais 5 aulas. As aulas nossas de educação física geralmente são em movimento. Quando não em sala de aula, fora da sala, né? Mesmo em sala a gente não para, a gente não senta. Então é um nível de atividade física muito intenso. Eu também tenho na minha rotina o exercício físico regular, que é o momento que eu vou para a academia, vou para a musculação, pratico meu exercício físico de força, treino uma resistência. O que acontece nesse período agora? Qual é o maior problema que eu levantei para a turma? Assim? O problema é que agora esse nível de atividade física nosso diário, ele diminui demais. Né? Há uma queda significativa e de certa forma, para quem tem condição de olhar para isso e se preocupar com isso, é preocupante. Porque a rotina nossa diária, a gente já não está tendo. E o exercício físico regular que a gente faz, a gente está tendo que adaptar dentro de casa. Então, assim, isso escancara para a gente a importância de olhar para isso agora. Estou errado? Não, nem um pouco. Não só isso, porque isso é um problema mundial, né?
não é só nesse momento, exato momento. Então, é algo que a gente precisa levar em consideração e ter mais política pública voltada para o aumento do nível de atividade física em geral, né? Excelente. Então, Uhum. então Vamos tratar então dessa importância do material que você elaborou aí para a turma. Vamos começar a falar sobre isso. Então, vamos lá, pessoal, boa tarde. Então, aos que estão assistindo, que vão assistir aí, por aí, né? Se deixar aí depois aí gravado, né, Henrique? Isso, eu vou disponibilizar tudo para eles. A gente tem que prestar atenção, né, e tomar ciência no que vem mostrando as orientações, as recomendações, né? Essas recomendações vêm da onde? De quem? Da Organização Mundial da Saúde, também do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né? São as duas grandes instituições hoje que estão pesquisando, né, vários tipos de atividade física, né, exercício, etc. E no final gera um documento com as recomendações. Qual é a frequência, qual que é a intensidade, qual que é a duração, qual que é o tipo dessa atividade. Então, isso é importante. A OMS, ela não pesquisa, ela te dá os guidelines finais, né? Então, ela utiliza, assim, de vários estudos epidemiológicos, né? E depois solta um documento ali com várias informações. Então, por exemplo, a OMS, então, ela faz esse documento, então não é uma pesquisa em si, né? Uma pesquisa, um ensaio clínico, porque vocês não entendem muito não, o que é isso, né? Mas pega vários estudos epidemiológicos ou mesmo consulta populacionais. No Brasil, a gente tem o Vigitel, que faz as pesquisas por teleconferência para saber qual que é o nível de atividade física, quais são as pessoas que estão acima do sobrepeso, da população em geral. Obesos, da população em geral. Então, vários documentos, diferentes documentos, isso se reúnem, né? E o OMS também faz um a cada período, né? Ao mesmo tempo, o Colégio Americano também faz essas atualizações, né? Qual a quantidade, qual que é a intensidade, qual a qualidade dessa conjuntura de exercícios que eu posso colocar no meu dia a dia, né? Então, resumindo tudo isso, as recomendações de atividade física em geral tá na casa de 150 minutos de atividade moderada, tá? Ou 75 minutos semanais, ou 75 minutos de atividade vigorosas. 150 atividades moderadas e 75 atividades vigorosas por semana, incluindo também o quê? De 2 ou 3 vezes na semana de treinamento de força. Isso para a população o quê? Adulta e também o quê? Idosa. Para idosos é interessante a inclusão também de atividade neuromuscular, que é isso, né? São as tarefas, né, que envolvem equilíbrio dinâmico, né, para poder justamente incluir as atividades da vida diária. Tá, mas eu estou falando aqui para uma população também que está na escola, né, ensino fundamental, ensino médio, e daí, assim, para pessoas, crianças de 5 a 17 anos, a recomendação é que seja o quê? 60 minutos de atividade moderada a vigorosa por dia, né? Então, isso aumenta, né? Então, por que é tão importante essas recomendações, né? Porque, de maneira geral, são poucas as pessoas que chegam nessas recomendações, que conseguem se envolver nessas recomendações. Por exemplo, no mundo, 23% delas são insuficientemente ativas, né? Elas não conseguem juntar essa quantidade de atividade física durante a semana. E a coisa piora em adolescentes de 11 a 17 anos, que isso chega o quê? A 81% dos adolescentes são insuficientemente ativos. Né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa, vou fazer uma pausa. Quando fala da recomendação, por exemplo, para adultos e idosos, 150 minutos, você disse 180? Qual a recomendação? 150 atividades moderadas e 75 vigorosas. Vigorosa. Essas atividades, a gente está falando de atividades físicas orientadas ou a gente está falando de atividades físicas diárias comuns? Gerais. Ótimo. Aí, assim, aí daqui a pouco eu vou até explicar o que seria cada uma, quais são as tarefas, né, de cada uma, para ficar bem claro. Tá? Ótimo. Então, o outro ponto para a gente dar continuidade é o quê?
por que a galera não se envolve em atividade física, né? Por diferentes motivos, né? Dentro deles, né, por exemplo, fatores urbanos, a gente tem aumento, né, da violência, então isso a pessoa pode ter medo, dependendo do horário, então ela não vai lá participar. Por exemplo, ela trabalhou o dia inteiro, aí o parque já está escuro, não tem iluminação, não tem aquela segurança, ela não vai por medo, né, em questão de violência, então é um fator que interfere. Por exemplo, elevado nível de trânsito, então às vezes não tem tanto espaço, Fatores aí o trânsito é elevado. Mesmo, né? Urbanos mesmo, né? Aí eleva a poluição do ar, né? E falta de parque, áreas, né, calçadas, locais para praticar esporte ou recreacional. Então é muito comum nas cidades, né? Você vê as calçadas maltratadas, mal cuidadas. Então, assim, você não consegue nem. Se você correr, é perigoso você tropicar e cair no chão. Nossa, isso é ótimo. Você falar disso é ótimo, porque não adianta vir que você poderia muito bem falar que faça uma atividade física, é importante, isso é importante, mas se a gente não discutir sobre políticas públicas relacionadas a esse campo, que é também um campo do direito, né, um campo que é direito da população, acesso à saúde, né, condições para que isso aconteça, que são as construções, sejam de parques, de vias para essa prática comum, né, isso é fantástico, é fundamental, com certeza. Né, então, são vários fatores aí, né? Então, isso é o dados no mundo, né? No Brasil, a gente tem que 42% da população não é ativa, né? E a idade é um fator disso também, né? Então, com o passar da idade, a pessoa vai movimentando menos, por vários fatores, né? Família, trabalho, o tipo de trabalho, né? A rotina é outra, então acaba que diminui mais ainda o nível de atividade física, né? Outra coisa também que é identificada é tempo de estudo, né? Então, pessoas com menor nível de escolaridade, ela acaba também movimentando menos, porque uma das justificativas é que ela não entende ou não compreende a importância da atividade física. Então, ela não se engaja nas tarefas de atividade física, né? Então, isso é um fator importante, né? O pessoal está falando ali falta locais, ou no local dela, Andressa, falta locais de prática esportiva, em boas condições, ela chega cansado do trabalho, você falou, né, da rotina diária, na fase adulta, o trabalho. Então, são todos esses fatores que diminuem, né, a pessoa se envolver em alguma prática de atividade física, né, dentro das recomendações, né. E por que é tão importante fazer atividade física, né? Porque quem se encontra nessas recomendações, ela vai melhorar o que é seu sistema cardiovascular, vai melhorar sua aptidão muscular, ela vai ter uma saúde óssea boa, né, diminuindo o risco de osteoporose futuro, e principalmente em mulher, né? A capacidade funcional, a pessoa ser independente quando ela tiver uma idade mais avançada, conseguir fazer suas atividades sem depender de ninguém, né? Além de reduzir os riscos de doenças não transmissíveis, né? Hipertensão, diabetes, né? Alguns tipos de câncer. Então que é o tema que você estuda, inclusive. Que eu estudo. Então, isso é importante, se movimentando, a atividade humana. Então, além disso, né? O idoso, com o passar o ser humano em si, com o passar da idade, né? Com o envelhecimento, você tem uma perda também de massa magra e de força em consequência, né? Então, isso pode diminuir também. Os alunos do ensino médio, a gente estava lendo algumas questões da avaliação do ensino médio, né, o Enem, e uma questão caiu recentemente, acho que foi 2016, falava sobre a sarcopenia, né, que é essa perda da qualidade das células musculares, da fibra muscular, que é o passar do tempo, né? O processo de envelhecimento natural do corpo, e uma possibilidade de reverter isso, ou de reverter não, mas diminuir essa perda, né? Diminuir esse processo que é natural, que é a musculação. Então a pergunta era exatamente isso: qual era a atividade física que melhor tinha uma interferência nesse processo da sarcopenia? Aí tinha lá hidroginástica, tinha corrida, tinha musculação. Então era o treinamento de força. É legal você tocar nisso, nesse processo natural de perda da força, perda da qualidade da fibra, porque a gente acabou de passar por isso, inclusive. Muito bom. Então isso tudo é interessante, né? Então, só para finalizar assim, né, nessa parte de benefícios, né? Quem está movimentando mais, ela tem um risco menor até mesmo de queda, né?
Então, um dos fatores de hospitalização e de complicações é a queda no idoso, né? Então, vem Aham. ter fraturas em decorrência de queda. Além de contribuir também com balanço energético e controle do peso corporal, né? Que é um outro ponto, Gasto né? calórico. Que é importante a manutenção da composição corporal, porque a obesidade é um outro fator que está ligada ao aumento de risco de várias dessas doenças e também complicações, né, futuras. Então, Aham. é importante estar movimentando, fazendo, né? Então, Aham. dentro dos elementos da aptidão física, eu não vou entrar em conceito, Henrique, você falou isso com seus alunos, você vai trabalhar isso com eles depois. Aham. Os dois elementos principais, assim, mais relacionados com a saúde, né, que eu bem investigado, é a aptidão cardiorrespiratória e muscular. São os dois grandes preditores para a saúde. Por quê? Indivíduos mais fortes, indivíduos com uma boa capacidade aeróbica, geralmente o quê? Ele tem uma melhor saúde mental. Tem um estudo europeu que foi investigado o quê? O índice de suicídio. Né? Então, pessoas mais fortes, elas tiveram o menor índice de suicídio. Então, nos países Uhum. nórdicos, né, o índice de suicídio é alto. Então, assim, esses indivíduos, né, que geralmente os mais fortes também estão envolvidos em mais atividade física, né? E quando se Então, fala mais forte, a gente não está falando de uma categoria dentro do treinamento que é o não, fisiculturista, não. A gente está falando em não. termos de treinamento, de força, aqueles que fazem uma musculação, não é isso? Ou não? Dos estudos, eles fazem um teste, né? Ou força de pressão manual, ou o teste de 1 RM. E daí, para Aham, isso, você precisa normalizar pela sua massa corporal para comparar a população, né? Por exemplo, aham, às vezes, vou dar um exemplo a grosso modo, né? Mas é o que é bem relatado na literatura, que um fisiculturista com muita massa muscular, ele não é mais forte de um cara do levantador de peso olímpico, que é bem mais sim. magro. Porque quando você Uhum, normaliza pela massa corporal, o levantador de peso olímpico ele é mais forte, né? Então essa aham, capacidade de produzir força, né? Ela é um grande preditor também de saúde, né? ótimo. Então, juntando as duas, né? Você tem um menor risco, né, de morte por todas as causas e câncer, né? Então, a gente vai levar também o quê? A autonomia da atividade, das atividades da vida diária, né? Além Uhum, do que? De ter mais disposição e energia para cumprir nossas atividades, tanto laborais quanto de lazer. Então, com isso faz certeza. parte. Então, estar envolvido nas atividades físicas, em exercício, é muito importante. Então, Uhum. fazer as atividades tem que fazer parte da nossa rotina, né? Uma coisa que eu converso com os alunos, a gente tem conversado com os alunos e as alunas, essa nossa conversa, é assim, além de tudo isso, né, todos os benefícios que se tem, você pensa num gasto calórico diário, né, aí a gente joga a rotina de um trabalhador, até o meu dia, eu trabalho com educação física, que tem um gasto calórico alto, né, ao longo do dia, pensando só no metabolismo, tá, no gasto Uhum. calórico, para a gente entender um pouco essa dimensão. Vai ter hora que essa atividade, ela também não é prazerosa para mim, ela é cansativa, tem um gasto, ela pode até trazer um benefício no que diz respeito a um gasto calórico, mas ela não é prazerosa. Então tem um elemento aí que também é importante olhar para ele. Por quê? A atividade física regular, né, a prática do exercício físico regular,